Tadalafila e sildenafila. Posso associar? Olá, meu nome é Bruno Vedovato, sou médico, urologista, e vamos esclarecer esse assunto, né? Se é possível a gente associar em algum momento, a gente precisa associar e se há algum risco nisso, tá? Então, antes da gente seguir adiante, já vou deixar aquele convite para você se inscrever aqui no canal, importantíssimo para a gente, deixar sua curtida, ativar aí o sininho para receber em primeira mão a notificação sobre os próximos vídeos, tá? Isso é muito importante para a gente continuar gerando vídeos, conteúdo aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos só esclarecer um pouquinho a respeito das duas medicações, tá? Então, ambos os medicamentos são remédios usados para impotência, para disfunção erétil. O princípio de ação deles é o mesmo, eles são inibidores de uma enzima, que é uma enzima que que atua ali nos mecanismos de ereção, e quando ela faz ali o seu papel, ela gera a detumescência, ou seja, ela faz com que o pênis volte ao seu estado de flacidez, fique mole, vamos dizer assim, tá? Para ser mais simples. Então, quando a gente inibe a ação dessa enzima, a gente mantém por mais tempo os mecanismos geradores de ereção. Então, isso melhora, né, a rigidez do pênis, melhora a capacidade do paciente sustentar a ereção, enfim. Então, em resumo, são medicamentos que vão atuar no mecanismo principalmente vascular da ereção, né, mantendo o pênis cheio de sangue e rígido o suficiente para uma relação sexual aí satisfatória, tá? A tadalafila, ela tem em duas versões, né? Uma de 20 mg, que é para uso sob demanda, ou seja, para ser tomado somente as relações em torno de 2 horas antes, e a de 5 mg, que é aquela que a gente usa diariamente, tá? É a de uso diário, tá? E tem a sildenafila, né, que é outro medicamento que tem o mesmo mecanismo de ação, que até inclusive é o mais famoso, é o famoso azulzinho, né? E ele tem na versão de 50 mg, tem versões com menos e mais miligramagem, mas geralmente a dose de início é a dose de 5, a dose padrão, vamos dizer assim, é de 50 mg, e é para uso sob demanda, ou seja, somente as relações sexuais, tá? E voltando então à pergunta do vídeo, é possível tomar junto, né, a gente associar as medicações? Em alguns cenários, sim, isso é possível, tá? Então, quando o paciente chega para a gente com problema de ereção, e a gente, né, por uma série de dados que a gente obtém com nossa conversa, de exames, a gente imagina que existe ali um problema relacionado à parte vascular e indica o uso desse medicamento. E aí é nesse primeiro contato que a gente vai definir a primeira forma de uso, que tem a ver com o perfil de vida sexual desse paciente, né, o número, a frequência, né, de relações sexuais, se ele tem parceira fixa ou uma parceira eventual, enfim, a praticidade que ele pensa em ter no seu dia a dia, tá? Então, baseado nesses dados, ele vai preferir usar o de uso diário ou o uso sob demanda, tá? Então, dando alguns exemplos para vocês, então, por exemplo, homens que têm uma vida sexual de certa forma mais previsível, já tomam alguns medicamentos e não querem adicionar um medicamento no seu dia a dia. Para eles não é um problema, não é um obstáculo lembrar de tomar o remédio, já que há uma certa previsibilidade, né? A janela de oportunidade para ter relação, né? Momento ali para que surge o momento de certa forma programável, tá? Então esses pacientes tendem a preferir o uso sob demanda, ou seja, ele vai tomar o remédio só na hora que ele for ter relação, tá? Ao passo que em outros cenários, pacientes né, às vezes tem filho pequeno, ou né, a oportunidade de ter relação ela não é previsível, não é tão programável assim, então ele precisa estar sob efeito. Para ele é um impeditivo, é um problema, né, pintou um clima ali, pintou uma situação favorável para o cara ir para a relação, ele, putz, não tomei o remédio, como é que eu faço agora e tal. Então para ele fica mais difícil ele usar sob demanda, então ele prefere usar o via oral e uso diário, que seria, no caso, a tadalafila de 5 mg, tá?
E, além disso, a tadalafila de 5 mg, ela também pode oferecer um uso mais flexível, um uso mais estratégico. Então, por exemplo, um paciente, um casal que se vê mais aos finais de semana ou se vê mais no fim da semana e final de semana. Às vezes o paciente pode começar a tomar o remédio na quarta-feira e tomar de quarta a sábado, por exemplo, tá? E o fato de tomar apenas por esses dias vai contemplar esse período, né? E ele não precisa lembrar de tomar um remédio às relações, ele vai estar sob efeito, e a partir ali, ele começando na quarta, a partir de sexta-feira, ele vai ter uma concentração ali na circulação suficiente para que ele tenha um efeito benéfico, um efeito bom da medicação, tá? Então, quando que a gente propõe combinar? Geralmente são pacientes que chegam já usando a tadalafila de uso diário ou usando dessa forma estratégica. A tadalafila de uso diário, por que ela é uma dose menor? Porque a gente sabe que a meia-vida, né, a quantidade que essa medicação ela fica na circulação é de em torno de 30 a 34 horas. A meia-vida é de 17 horas em média, ou seja, em 17 horas metade da medicação já foi metabolizada, então tem mais metade ali na circulação. Então uma dose se soma à do dia seguinte. Então por isso que se usa de forma contínua, uma dose menor, porque isso vai manter na circulação uma dose adequada, tá? Então quando esse paciente ele já vem sob uso da medicação diária e mesmo assim não está obtendo uma ereção adequada, boa, uma ereção de qualidade, a gente pode oferecer, não havendo nenhuma contraindicação ou a gente não surpreendendo nenhuma outra questão relacionada, a gente pode associar um medicamento sob demanda. Então esse paciente mantém o uso diário, tá? E junto às relações ele vai dar uma quantidade a mais, uma concentração a mais dessa droga. A gente vai aumentar a dose de forma aguda para ver se há um benefício, uma melhora da resposta e ele consegue ter uma relação aí mais favorável, né, uma ereção mais rígida, mais sustentada, tá? Então a gente chama isso de boost no dia a dia. Ele já usa a medicação e a gente vai dar um boost, vai dar uma concentração maior, uma dose maior naquele momento para que haja aí uma resposta mais adequada, tá? Então sim, é possível associar. É lógico que pode ser que hajam efeitos colaterais, tá? Então isso precisa ser muito bem conversado e alinhado com o paciente, mas geralmente quando ele já vem usando a questão dos efeitos colaterais já foi avaliada, esse paciente se ele tolera bem, né? Então, ou ele não os tem, então é possível associar, tá? Então, essa seria uma situação em que a gente pode usar ambas as medicações ao mesmo tempo, tá? E é lógico, a gente sempre frisa isso, né? Se você chegou nesse vídeo, muitas vezes foi proposto para você, ou você está usando um e não está funcionando, e você está pensando em tomar outro, isso precisa ser definido em consulta. Esse vídeo não substitui uma conversa franca com o seu urologista, tá? Mas o que a gente fala é o seguinte: se o paciente está usando a medicação, né, e está progredindo, não está tendo a resposta, a gente precisa voltar lá atrás e rever o diagnóstico, rever os fatores de risco, rever fatores que estão causando o problema e ver se esse paciente está fazendo o dever de casa. Então, muitos pacientes depositam, o paciente ele tem fatores de risco, está obeso, está hipertenso, está fumando, está sedentário, está diabético, e ele simplesmente chega no urologista, não entende que o problema de ereção dele tem a ver com tudo isso e deposita todas as suas fichas no medicamento e não faz mais nada, não faz a lição de casa. E aí o tiro no pé. Por quê? A doença ela vai progredir, o mecanismo gerador da doença, da diminuição de fluxo para o pênis vai persistir e vai chegar uma hora que o remédio vai deixar de fazer efeito. Não porque o remédio é ruim, mas porque a causa, os mecanismos da doença permaneceram e fizeram a doença, o problema progredir. Tá certo? Então a gente sempre tem que frisar, esse vídeo é importantíssimo, que o indivíduo faça o dever de casa, porque o oposto também pode acontecer. O paciente às vezes chega com todos esses problemas de saúde, a gente alerta e muitas vezes ele muda completamente o seu estilo de vida e
pode ser que lá na frente até não precise da medicação. Tem o caso aqui do consultório disso, né, que o paciente ouviu a gente, né, mudou, melhorou a alimentação, emagreceu, entrou na academia, enfim, mudou uma série de coisas ali no seu dia a dia, colheu uma série de benefícios extras fora a sua vida sexual e numa reavaliação ou passou a usar menos o remédio, ele usava diariamente, agora ele usa bem menos, uma dose bem menor, ou parou de precisar usar, né? Então deixou de usar, certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Então a gente pode sim associar a tadalafila e a sildenafila com todas essas ressalvas aí que eu comentei no vídeo, tá bom? Um abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.